Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tarde mais do que especial, comemoração de 1 ano de podcast. 1 ano que estamos aqui falando com vocês, trazendo à tona o melhor do Instituto Leia Campus e dos nossos parceiros também. Precisamos falar sobre isso. Lá no início, a gente colocou esse nome e falou sobre muita coisa. Muita coisa. Em 1 ano, a gente conseguiu trazer, sem repetir, tanta gente boa. Sim. Que, né, a gente poderia ter... Deu vontade de repetir, muitos convidados, não é mesmo? Mas é muita gente para trazer inovação, criatividade, boas práticas. É muito né? assunto para falar, né? Eu quero agradecer primeiro você por ser minha companheira de bancada. Muito obrigado, companheira de vida, na verdade, nessa jornada do Instituto de 5 anos. Quero agradecer especialmente ao Glauco, a Cristina Requena e a Tânia Montar, que estiveram com a gente aqui nos primeiros meses, acompanhando a gente na bancada, trazendo gente especial também. Quero agradecer a Artes Filmes por nos acolher nesse 1 ano, desde o início foram sensacionais. Né? Um abraço grande para o Felipe, para o Bruno e para toda a equipe da produção, equipe técnica, todos sensacionais. A gente bagunça eles pedindo coisas fora do contexto, mas eles estão sempre prontos. Então, muito obrigado de coração. A gente está muito feliz em completar 1 ano aqui nessa casa e que venham muitos mais anos aqui de podcast. Tem parceria nova vindo com eles aí nos nossos projetos e a gente fala já já. Eu quero aproveitar que hoje o tempo é curto e eu quero aproveitar demais esse tempo com as nossas convidadas. Hoje dá para dobrar o tempo? Pode ser 2 horas? Porque, assim, né, a gente ganhou um presente de receber esse aniversário Ana Carla Fonseca e Rose Meusburger, especialistas em economia criativa. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigada pelo convite, o presente de estar com a Rose aqui. Parabéns, né? Porque 1 ano, como a gente comentava nos bastidores, 1 ano para um podcast é assim, equivale no Brasil, equivale a uns 30 anos de trajetória. Com certeza. A Rose a gente quis trazer como um presente, uma surpresa presente para você também, porque a Rose a gente já está acostumada a explorar, né? A gente tem algumas pessoas que já são habituê da exploração ILC. Sem a Rose, o Instituto não existiria, Ana, só para você saber o nível que é. Então, a gente quis trazer essa parceria de tanto tempo para estar junto de você, porque você está aqui, a Rose sempre fala pra gente, mas agora a gente vai falar... E por um tema que conecta todos nós, né? Sim, né, mas... A gente usa você como referência, né? Então, tá aqui. Eu quero dizer que as duas não só são referências, mas são grandes inspirações para o nosso trabalho aqui. E isso faz toda a diferença. Então, por isso é tão importante para a gente bater esse papo com vocês hoje. A gente pode ficar só meia hora aqui falando elogiando, bem delas, mas né? vamos ao que interessa, né? Ana, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, falasse de todo esse seu caminho à frente da economia criativa, para depois a gente entrar de fato nesse bate-papo, por favor.
Muito bacana. Bom, eu vou ser breve. Eu tenho vários eu brinco que a gente é cubo mágico, né, Rose? Assim, conforme a pergunta, a gente pega uma face do cubo, mas eu vou tentar misturar todas as faces aqui. Então, eu sempre gostei muito do mundo de negócios, da economia, em paralelo da cultura e das artes. Enfim, é uma longa história, mas eu sempre tratei com os dois em paralelo. E eu trabalhava numa multinacional, trabalhava na Unilever, fui expatriada para Londres em 97, já tinha me formado em economia, trabalhava com marketing e inovação, enfim, então esse olhar do tentar buscar alguma coisa que é diferente já fazia parte do meu dia a dia, mas uma outra vertente. E eu vi Londres, nesses 97, 98, se transformando a partir da primeira aplicação, digamos, de uma política de economia criativa. E pouco tempo depois fui expatriada para Milão, onde tudo respira economia criativa. A época ainda a revelia de políticas públicas que lidassem com isso, mas enfim, é arquitetura, é design, é moda, é foto, enfim. E aí eu resolvi ainda lá pedir demissão, eu voltei para o Brasil e comecei a tocar o trabalho da Garimpo de Soluções, que agora em agosto está comemorando 20 anos, e na Uau. prática tem ficou na gaveta. Então estamos fazendo aniversário juntos. Que bacana. E daí eu resolvi, depois, ao longo dessa história, desenvolver um doutorado em cidades criativas, ou seja, em urbanismo e arquitetura, na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, porque eu percebia que ainda era muito complicado a gente falar de economia e as pessoas estão no sinal da cruz, né, Rose? Assim, não, saia! E a cidade une todo mundo. Eu falei, então vamos pegar pelo viés do desenvolvimento territorial e tal, porque era um jeito de chegar às pessoas com algo que lhes parecesse um pouco mais próximo. E ao longo dessa trajetória, aí, fazendo palestras, curadorias, planos, consultoria, o que vocês puderem imaginar, da ONU até o desenvolvimento local, que a gente adora lidar, em especial com cidades de menor porte, que tem uma riqueza que muitas vezes elas desconhecem, enfim. Uhum. A gente foi conhecendo pessoas muito especiais, como é o caso da Rose, que dão aquele alento que a gente fala, ufa, quando eu acho que está faltando maluco nesse mundo, né, que tem pouca gente do meu planeta. Você acha uma Rose. A gente encontra mais alguns, assim, então encontra a Rose, daí depois encontra vocês, e a gente vai encontrando alguns, percebe que o planeta está bem que povoado de maluquinhos, ainda bem. O bom é que a gente se atrai, né, Ana? Isso aí, é geração de onda, mas sempre tentando unir essa questão da cultura, criatividade, economia e desenvolvimento, e o que é super amplo, né, então é uma plataforma na qual a gente acaba pendurando um monte de coisas. Essa altura foram 260 cidades de 34 países. A gente trabalha feito louco, mas se enriquece pra caramba, porque é tudo muito artesanal, né? Tudo muito boutique, assim, que é a dor e a delícia desse trabalho que a gente desenvolve com a Rose também. Não, sensacional. Rô, eu vou perguntar aqui, dar o start sobre economia criativa, e você pode nos interromper a qualquer momento, porque você tem direito de fala também, por favor. Ana, só para a gente começar e contextualizar esse bate-papo, quando a gente fala de economia criativa, ainda é muito amplo na cabeça das pessoas esse conceito. Como que a gente pode definir a economia criativa hoje? Então, eu acho que ele continua sendo amplo, mas a gente tem que, pelo menos, ter certeza de estar olhando a mesma foto, né? Porque no Brasil, em especial, não só aqui, mas aqui também, acho que a Rose vai concordar, não é nem só uma questão de amplitude do recorte, mas a gente tem diferentes bichos, né? Então, cada um fala de economia criativa como se fosse uma coisa diferente. Alguns acham que é economia solidária, outros acham que é economia da inovação, outros acham que é economia da cultura. Sim. E no final fica esse samba-lelê, que a gente, enfim, é muito pouco convergente como olhar. Da forma como a gente trabalha a economia criativa aqui, a gente entende a criatividade humana sendo empregada para produtos e serviços terem um valor diferencial, né? E aí eu digo que é muito amplo porque, claro, né, você pode aplicar essa criatividade aos setores mais diversos. Sim. Mas eu acho que, apesar de ser amplo, é muito saudável, porque quando você pensa em quais são as fontes da criatividade e as suas manifestações, a gente tem dois grandes eixos, né? O das artes e cultura. Então, se pede para uma criança, um jovem, dizer assim, alguém super criativo, o cara vai falar de um artista visionário, incrível e tal, ou um mega cientista, um professor Pardal da vida, enfim. E a gente percebe que essas questões, esses dois veios, na verdade, são muito próximos, né? São muito permeáveis. A gente, durante tantas décadas, tratou como se fossem os lados separados do cérebro, mas a gente percebe que os dois, de fato, dialogam muito.
E eu acho que se a gente não considerar de uma forma ampla a economia criativa, ou seja, nessa lógica da criatividade agregada a serviços e produtos, a gente acaba correndo o risco de reeditar uma revolução industrial, né, em que tinha meia dúzia ali de turbinados que saem da escola de design, então, assim, e o resto da galera que é condenada a executar o que os outros estão criando. A economia ser mais criativa, todo mundo tem que ter a possibilidade de ser mais criativo do que o é, independentemente do que esteja fazendo, até porque as profissões hoje são muito voláteis, né? As que somem, as que chegam, as que estão aí, mas não tem nome. Sim. Então, grosso modo, a gente entende como o reconhecimento de que a criatividade é um ativo econômico e que pode agregar valor a tudo que a gente vai fazendo como proposta de geração de renda, né? Porque a gente, no final, está falando de economia. Aí eu vou primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui com a Cainha e com esses dois malucos, né? Obrigado. Como eles falaram. Eu acho isso um elogio. Eu também acho. São produtos que eu provoquei, né? Sim. E aí, enfim. Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Eu e a Carla, a gente tem umas histórias meio que se esbarram e são paralelas e congruentes. A gente acaba se esbarrando várias vezes. E a gente tem histórias muito parecidas. A gente tem 20 anos de empresa, né? Então, ao longo desses 20 anos, a gente já sofreu de tudo, já viu de tudo e já esbarrou com muitas pessoas. Quando ela fala de além de fazer parte dessa evolução, né, Rô, da economia criativa. A gente acaba experienciando e acompanhando toda essa construção de uma coisa, de economia criativa, que ninguém nem sabia muito de que. É certo que ninguém sabe exatamente definir economia criativa, não tem uma frase ou uma coisa que é unânime. Não existe. Até porque quando a gente lida com criatividade, que é uma habilidade humana, é uma coisa do ser humano, de qualquer ser humano, todos nós somos criativos em qualquer idade, em qualquer momento, não é só da criança e não é só do artista. E a gente costuma dizer que a criatividade é a ferramenta que a gente usa para resolver problema. Exato. Então, todo mundo é criativo em algum momento. E deixar esse estanque realmente, como a Ana falou, né? É da cultura, é a solidária. Não dá para deixar isso muito fechadinho. A criatividade a gente não consegue colocar em caixinhas, né? E o empreendedor é criativo o tempo todo, o brasileiro é muito criativo, a gente tem criatividade desde o pequeno empreendimento até grandes soluções inovadoras, tecnológicas, de medicina, enfim. Durante a pandemia a gente viu zilhões de soluções criativas que startaram novos empreendimentos, e aí dentro disso tudo está a economia criativa, né? A economia criativa é todo e qualquer empreendimento que tenha como base, né, a tecnologia, a inovação e a criatividade. E aí você passeia por todos os segmentos, né? A cultura está dentro dessa economia criativa, tudo que é tecnologia, de alguma forma, está dentro dessa economia criativa, qualquer solução e inovação está dentro dessa economia criativa, e não dá para a gente realmente fechar. Agora, a Caia falou da experiência com pequenas cidades, né? E que é gostoso você descobrir esses nichos, que às vezes o próprio local não valoriza, né? Mas que são potenciais de desenvolvimento local. Aí, nesse teu caminho, Carla, e aí já meio que te perguntando, que eu sei que você experienciou, como você mesma falou, cidades pelo país, pelo mundo inteiro, e mais recentemente você fez alguns trabalhos em algumas regiões do estado de São Paulo e vem desenvolvendo isso. Quando você vai começar esse tipo de trabalho, né, de fazer um levantamento, enfim, por onde começa? Quem você provoca? Como é que esses criativos, né, eles são... Como é que você coloca a lupa nesses criativos? E que tipo de coisa você procura para falar, não, esse é mais, ou esse é menos, esse é melhor, ou esse precisa ser valorizado e dar uma vitrine para ele? Como é que isso acontece? É muito bacana isso, porque cada projeto que a gente desenvolve tem um objetivo que, a rigor, é muito próximo, mas tem um olhar até de metodologia que acaba sendo diferente. Então, por exemplo, quando a gente fez o plano para os 20 municípios ali do Vale do Ribeira, do lado paulista, é um projeto que surgiu por demanda do SEBRAE. Então, era um olhar muito próximo a políticas públicas voltadas a empreendedorismo, né? Quando a gente fez um projeto de marca território, mais voltado à economia criativa no Vale do Jequitinhonha, com associações de artesãs,
também era o Sebrae, mas elas já eram reconhecidas como criativas, mas era como é que eu diferencio na cabeça do galerista ou do organizador da feira. E agora a gente está fazendo um trabalho chamado Mapa da Energia Criativa do Vale do Paraíba, que são 17 municípios de Santa Branca até o início do Vale Histórico, a vasta maioria também de cidades de pequeno porte, mas cuja proposta é um projeto PREDP, e cuja proposta é a gente dar mais visibilidade a quem tem algo para mostrar, né? A gente sempre vê os territórios, como você bem colocou, né, Rosa? Às vezes eles não dão o devido valor e o devido reconhecimento a quem é de lá, porque é a história de Santo de Casa e afins, e você vem muito com um olhar de espelho, né? De falar assim, olha, né, pelos meus olhos eu vejo que... E aí as pessoas acabam tendo pela alteridade um outro tipo de reconhecimento. Então, esse, que é o mais simples, digamos, como ambição, esse do Vale do Paraíba, a gente estabeleceu alguns critérios curatoriais, né? Então, primeiro, a gente sempre dá uma vasculhada no que existe de informação sobre aquele território para a gente poder se situar e chegar menos de forasteiro, né? Então, mantendo um olhar de fora, mas para um mínimo vocabulário e linha de raciocínio que seja próxima para se vincular às pessoas. Daí a gente conversa com as prefeituras, conversa quando tem com o consórcio intermunicipal. Daí a gente faz as visitas técnicas, a gente adora, porque assim, o povo fala, né? Então você para no posto de gasolina, às vezes o município fala assim, olha, eu sou uma instância turística. Daí você para no posto de gasolina com sotaque que não é de lá, né? Então a pessoa sai de fora e fala assim, e aí, o que tem para ver aqui na cidade? Para falar, aqui não tem nada não. Bom, temos um problema, né? Então a gente vai tentando tatear esse território para ver o que está acontecendo, e daí a gente estabelece alguns critérios que, diante do que lá existe, a gente entende que seriam aqueles empreendimentos que, de fato, seriam a ponta de lança, tá? Porque se aqueles que são ponta de lança, porque são mais atrevidos, porque tem, de fato, valor agregado em cima da criatividade, porque eles conseguem trabalhar dentro de uma lógica de pequeno empreendimento, como é um recorte desse, mas muito alguma coisa vinculada ao território, seja para resolver um problema do território, seja para valorizar alguma questão tradicional, uma releitura, enfim. Então, a gente estabelece esses eixos e a gente sempre acredita que a partir do momento que você dá visibilidade, nesse caso do projeto, são 100 empreendimentos roteirizados, então, não sei que outros vão pulando a bordo depois. Né? Mas a gente gosta de de esticar o elástico, porque daí é um jeito dos outros se sentirem valorizados também e verem que há para onde ir, né? E os nossos contextos brasileiros, de modo geral, isso a gente vê nas capitais também, enfim, mas no interior em especial, tendem a ter uma questão de autoestima muito complexa, né? A gente, como empreendedor, e nós todos o somos, sabe que é dura a labuta, né? Porque às vezes você para perguntar, será que eu estou fazendo certo, né? É tanto hematoma, né? Com certeza. E aí as pessoas falam assim, poxa, será que o mercado me valoriza de fato? Então, quando você começa a dar essa massa crítica de empreendimentos, as pessoas começam a respirar um pouco mais. Isso, como a gente estava dizendo, dos maluquinhos do nosso planeta, né? Então, isso é super importante quando a gente fala de um território, né? De uma bacia identitária, de um território criativo, assim, como a gente gosta de falar. E é um fascínio, porque cada um é um. E fora... Pode falar, Rô. Não, eu gosto muito dessa coisa de a gente tentar descobrir quais são as potencialidades da pequena cidade, da pequena região, porque muitas vezes eles desconhecem isso, eles estão no dia a dia na labuta realmente, e eles não valorizam, mas quando alguém de fora vem e coloca uma lupa, fala, ops, né? E isso pode padrão, provocar... Né, pode provocar o desenvolvimento de uma região. Eu ia falar justamente isso, o impacto que isso causa na região e nos empreendedores, né? Porque a partir do momento que você bota uma luz ali, né, com certeza essa pessoa ou esses empreendedores vão acabar decorrente da visibilidade, vendendo mais, trazendo gente que vai querer conhecer, gente que vai querer comprar, que não, de repente não vai presencialmente, agora por conta da tecnologia, de repente, quero comprar, como é que eu faço, onde eu acho, cadê, tem na internet, não tem? E acaba provocando um desenvolvimento local, que num primeiro momento ele pode ser tímido, né? Mas se houver políticas públicas que fomente isso, pode virar uma potência de desenvolvimento local, né? Não, com certeza. E a gente também, eu acho que provoca o profissional que talvez não seja
satisfeito e realizado com o que ele faz, seja como empreendedor ou como funcionário. Talvez ele atue naquilo por necessidade. Quando se tem um trabalho desse na região dele, ele desperta para uma realidade que ele pode transformar aquilo que ele faz com aquilo que ele trabalha, tendo uma satisfação pessoal. E eu tenho um dado disso que saiu recente, que 75% das pessoas trabalham com algo que não gostam. Né? E é triste ouvir isso, horrível, né? Não é? É um dado que me chocou tanto que eu tenho trazido isso, principalmente para os jovens, né? Porque querem colocar eles em algumas caixas que já existem por mais tempo, assim, e a gente tenta colocar, como a gente trabalha com jovens, para eles que eles podem começar a trabalhar já por algo que eles gostam, né? Que seria a economia criativa. Descobrir o que você gosta, né? a gente já dá uma puxadinha, assim, a sardinha pro Nada nosso como, lado. Eu acho que, assim, quando você trabalha com o que você gosta, não é um trabalho, né? Você tem prazer em fazer aquilo e dinheiro é consequência. E flui, né? E se você ganhar muito, bacana. Se você ganhar pouco também, bacana, porque você gosta tanto daquilo que você faz, que o valor monetário, claro que ele é importante, porque você precisa se manter, mas você não precisa ganhar rios de dinheiro. Se aquilo te mantém e você está feliz, é qualidade de vida. A coisa flui, né? Sim. Agora uma pergunta, Ana. Se eu, já que tocamos nesse assunto do jovem, né? Uhum. Quero começar a enveredar por esse caminho, desse tal dessa economia criativa aí. Onde eu vou? Onde eu encontro informação? Como é que eu me formo em economia criativa? Exato, parece uma terra perdida ainda quando a gente começa a buscar sobre, né? É mar azul, né? Pois é, aí é que a porca torce o rabo, né? Porque muito bom. Curso de economia criativa, não sei o quê, porque depende muito de por onde a pessoa vai buscar, né? Então, eu acho que, assim, como regra geral, e aí a gente fala muito por prática, né, Rosi? Vocês também. Uhum. Bianca, um pouco que a gente conversou ali também muito nessa toada. Mas eu acho que primeiro a gente tem que se fortalecer como profissional. Então, o que significa se fortalecer como profissional? Precisa ser bom em gestão, né? Precisa saber fazer a gestão do seu negócio, da sua carreira. Fundamental. E ser tecnicamente preparado no que você for fazer. Desde, sei lá, vou fazer queijo artesanal, eu vou lidar com audiovisual, vou fazer game, vou escrever, sei lá o que for. Então, invariavelmente, se você vai tocar um negócio em cima do que você curte fazer, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, tecnicamente, tocar violão, o que for, mas você também tem que ser uma pessoa organizada do ponto de vista de gestão, de controle de caixa, de saber como é que você entra no mercado, como é que você define seu público, não precisa ser um PhD, né, mas como é que você faz empreendedor precisa saber tudo isso, né? É o básico, né, porque você vê, por exemplo, muita gente faz artes, e isso a gente ouve recorrentemente de quem estuda artes, por exemplo, visuais, né? Sai da faculdade até super bem preparado e tal, tecnicamente, não tem a menor noção do que eu faço agora, né, para montar meu estúdio, meu ateliê, participar de feira. E não adianta a gente imaginar que está no século XVIII e vai ter um marchand, vai ter um galerista que vai chegar e falar, não rola assim. Né? Mas, Ana, na arquitetura acontece isso, né? Você teve, porque assim, eu não tive na faculdade de arquitetura como gerenciar um escritório, como vender o seu trabalho, exatamente. Não é? Não tem ninguém, né? Você estuda o dom. Não tem. Né? Exatamente. E nessa minha busca, outro dia eu não sei por que eu estava fazendo uma busca na internet a respeito de gestão, empreendedorismo, e acabei caindo num site que atende dentistas. E eles tinham exatamente as mesmas perguntas. Como eu faço, como Meninas, eu administro, eu vou por pedir... onde eu vou. Eu falei, como assim? Ai, vai cair a nossa... vou pedir licença um minuto para vocês, a gente já retoma com vocês. Por favor. Fazemos o nosso intervalo e a gente já volta. Volta já. Aguenta aí, segura essa pauta aí. Bom, enquanto isso, a gente vai dar alguns recados aqui do Instituto. Porque a gente ainda tem uns meses para chegar em abril, né? Exato, esse trabalho vai até março, a gente conclui ele em abril, com o próximo Dia Mundial da Criatividade, na semana que a gente vai ter de Criatividade e Inovação aqui em Mogi. E aí a gente apresenta todos esses dados. Então a gente realmente precisa de parceiros com a gente precisa do poder público, a gente precisa de gente fazendo com a gente, apoiando a gente e cada um contribuindo com aquilo que tem. Esse trabalho a gente tem que deixar muito claro que não é
nosso. Não, ele é um trabalho... É de iniciativa nossa. Mas ele é para Mogi, por Mogi. E quando a gente fala Mogi, a gente está falando de pessoas, da população de Mogi. Exatamente. Né? Então, por isso a importância dele. É só chegar, né? É só chegar, manda um direct aí. Bom, amanhã é dia de Mac Dia Feliz. Sim. Se eu não me engano, são 35 anos de Mac Dia Feliz. Eu estava vendo isso hoje. E aqui em Mogi, quem promove o Mac Dia Feliz é a Rede de Combate ao Câncer. Com a Taninha à frente, nossa grande amiga e parceira. Então, como é de praxe, estaremos lá almoçando com ela amanhã no Mogi Shopping. Com as crianças. Com as crianças, com todo mundo fazendo esse movimento. Se você quiser participar, amanhã vá em alguma loja da rede McDonald's e compre um Big Mac. Participe disso, é um trabalho... Tem que ser Big Mac, hein, gente? Tem que ser Big Mac, pelo amor de Deus. Só amanhã, deixa os outros para outro dia. Amanhã você come um Big Mac, tá? Então, quem quiser, quem aqui de Mogi, vai no Mogi Shopping, aproveita. A gente vai estar lá a partir das 11, fazendo essa bagunça que a gente gosta lá com as meninas, né? Sim. Que mais de recado? Temos um recado muito especial. Segunda-feira a gente tá onde, Bi? A gente tá em Soledade de Minas. Minas Gerais. A gente vai levar um workshop de economia criativa, que é sobre tudo isso que a gente fala, lá para um grupo Rede de dos empreendedores, Saberes. que é a Rede dos Saberes. Um grupo que teve a iniciativa de falar e fomentar os empreendedores locais, principalmente lá, uma cidade pequena, mas que produz muito artesanato, muita coisa já de é lá. próxima de um polo, né, de turismo. De turismo, exatamente. Então, a convite deles, a gente está indo falar sobre economia criativa, poder colocar um pouquinho da nossa experiência lá na segunda-feira. E eu vou colocar nas redes do Instituto depois, mas eu tive uma informação que parece que a gente vai transmitido ao vivo, hein? Então, quem quiser acompanhar daqui, dá para acompanhar também. Olha, chique, vai ser 2 em 1, chique demais. Então, a gente vai estar lá. E o que mais que eu tenho de recado? Semana que vem. Vamos falar já? Ah, meu Deus, lá vem. O episódio da semana que vem Aniversário de Mogi das Cruzes. 463 anos de Mogi. E a gente, como mogiano que somos, vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que ela, que atua em Mogi. Eu falo que é a que diva. bate no peito por Mogi. Não é mogiana, mas... Não é mogiana, mas está aqui, atua aqui, trabalha luta aqui por Mogi. e luta por Mogi com o trabalho dela, que é a jornalista Marilei Schiave. Vem bater um papo com a gente e contar um pouco dessa trajetória dela em Mogi. Que mais, Bi? Que mais que a gente tem de recado? Nossa, eu acho que é acompanhar. Chama mais gente para curtir os conteúdos do ILC. Bom, a gente trabalha com 2 redes sociais no Instagram, que é do podcast, @podcastlc e @Instituto Leia Campos. Então, entra, a gente posta muita coisa lá, não só dos projetos e das ações que a gente faz, mas do nosso movimento, né, Bi? Da nossa articulação do dia a dia para fazer tudo isso acontecer. Então acompanha lá, segue a gente. É importante também que você possa contribuir, você pessoa, você empresa, você empreendedor. Então entre em contato com a gente para saber como ajudar também, como participar, contribuindo para os trabalhos do Instituto, né? Acho que é bem importante isso. E nós estamos, agora eu vou falar, a gente está numa fase de captação de recursos joga. o vamos pede lá, dinheiro. tá, vamos lá para o comercial, né? Que a gente cria movimento e economia. Então, quando você se conecta a um trabalho social como o nosso, porque a gente utiliza a economia para o desenvolvimento social, sempre batendo nisso. Quando você contribui para um trabalho social, é por todos. Sim. Né? A sua marca se alia a algo bom, Uhum. Você contribui para a sua cidade, você passa a ser perene, né? Porque você marcou a história e vai continuar sendo com esse trabalho. Então, vem patrocinar o que a gente está fazendo, vai ser bom para... É bacana que a gente sempre fala, a gente sempre tem as contrapartidas para quem apoia, para quem patrocina. Sim. Mas, além das contrapartidas concretas, explícitas de marca e de tudo isso, a gente fala que a maior contrapartida para um projeto desse é você cumprir o seu papel de responsabilidade social. Você, a sua empresa. É você contribuir para a cidade que você mora, para o desenvolvimento dela. Quando a gente pensa de forma coletiva,
a gente entende que todo mundo cresce junto. Se todo mundo cresce junto, é porque vale a pena, né, Bi? A Rose tá falando que tá dando inválido o link dela. A gente já manda o link atualizado para ela, enquanto isso a gente continua aqui. Aguenta aí, Ana e Rose, a gente já tá mandando outro. Isso. No mês de setembro, a gente vai ter os episódios aqui do podcast voltados por aniversário de Mogi. Então a gente vai trazer convidados especiais com pessoas que fazem parte da história de Mogi, que tem uma atuação em Mogi, em algum setor, em alguma coisa assim que faz a diferença. Sempre nos mais diversos setores. Exatamente. Né? Então vem uma programação bem bacana por aí. Voltando ao Somos Criativos, só para complementar, a gente finaliza esse trabalho em março, apresenta esses resultados no Festival da Criatividade em abril, que vai ser um evento muito bacana, algo bem diferente, bem criativo. O primeiro de muitos. Mas o que a gente quer fazer com todos esses dados? Porque vai ser muita informação coletada. Então a gente se propôs a fazer a publicação de um livro com todos esses dados e um documentário que vai ser lançado até o final de 2024, e para isso a gente conta com grandes parceiros. Quem também tiver interesse específico em participar dessas conclusões e dessas publicações também pode se chegar e conversar com a gente, que a gente está super aceitando todos os tipos de parceiros, empresas de todos os segmentos, né? De todos os tamanhos. De todos os tamanhos, principalmente. Não importa se você é um microempreendedor individual, se você tem uma empresa de grande porte, né? Sim. Todos podem contribuir e muito com a gente. Se você já faz parte de algum coletivo, né, que integre... Indicação, é isso que a gente precisa também. A gente vai abrir esse mapeamento, o cadastro, pelo site do Instituto, vai ser aberto para que qualquer pessoa possa participar, mas é muito importante que você indique para a gente se você conhece. Eu conheço um empreendedor que faz um negócio diferenciado, eu conheço um coletivo que faz um trabalho assim, 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 que movimenta a cultura, que movimenta a economia. Indica para a gente, manda para a gente na rede social que a gente vai fazer esse contato, vai coletar esses dados e inserir essa galera no mapeamento para que a gente tenha qualidade nos dados. Quanto mais a gente puder coletar de informação, mais qualidade a gente vai ter para passar. Por que coletar tudo isso? A gente vai até comentar com as meninas sobre isso, porque através disso a gente constrói políticas públicas que vão desenvolver o setor econômico, o setor social da cidade e fazer com que todo mundo caminhe junto nesse crescimento. Tem uma galera do bem junto, né? Caminhando e contribuindo para que isso aconteça da melhor e maior forma possível. Com certeza, tem uma galera ajudando forte nas articulações. Bom, vamos encaminhar esse link aqui pra gente voltar nesse bate-papo, porque eu tô ansioso. Nossa, elas também estão aqui ansiosas, viu? Pois é, vamos lá. É que a gente quer todo mundo junto. A gente bagunçou a produção, falou, olha, a gente quer falar 1 hora com 2 pessoas ao mesmo tempo e elas não vão estar presencial. Dá, exatamente. Mas eles são os queridos e falaram que dá. Então a gente tá aqui fazendo esse movimento. Já vão entrar e a gente continua esse papo com a Rose Milsburger, que é de Suzano, atua na economia criativa. Fala do canal, do Garimpo de Soluções. A Rose tem o canal Elaborando Projetos, que são vídeos super dinâmicos, curtos, sobre gestão cultural, elaboração de projetos. Parte do terceiro setor também, a gente absorveu muito esse conteúdo da Rose. Voltou, a gente tá falando do Elaborando Projetos. A gente tá fazendo um jabá aqui, ó. Mais de 150 mil inscritos, é isso? Obrigada. Mais de 150 mil inscritos, é isso? 153. Tá vendo? Maravilhoso, é isso. Se você procura qualquer conteúdo de terceiro setor... encontra lá. Dá pra... a gente tem uma playlist só sobre terceiro setor. E, claro, o forte do canal é a elaboração de projetos, né? Para tirar aí as nuvenzinhas que tem na cabeça dos criativos de como é que faz e como é que consegue verba de leis de incentivo, editais e por aí vai. Ana Carla, acho que fez até um tratamento de luz ali, assim, para dar uma luz e sombra. Passei pro celular, falando de criatividade, eu falei, que começou a perigar que vai chover aqui, eu falei, não vai dar certo o computador, tchau.
Passei pro celular, trocar a vida. Bom, vamos retomar nosso papo para a gente aproveitar bem esse tempo. Eu queria falar, Rô... A gente estava falando de um pouco de profissionalização, né? Como é que o menina que está lá ouvindo a gente de repente, que é o público, inclusive, que o Instituto trabalha, como é que eu me especializo? Por onde eu vou? Por onde eu começo? E a Ana estava explicando que, na verdade, a gente precisa ter muito conhecimento de gestão, e isso independente do que você faça. Da área, né? Qualquer atividade que você... De alfaiate, marceneiro, engenheiro, não importa. Você precisa entender de gestão, e eu acho que até falta um pouco nas escolas, que todo brasileiro precisaria ter, uma educação financeira, que isso já daria uma base bacana para o menino começar a entender. Aqui em São Paulo diz que a partir do ano que vem vai ter essa pegada aí. Mas Rose, vou grudar em vocês assim só pra gente... porque eu já falei que a gente vai sugar cada pontinho que a gente conseguir de vocês, né? Mas a gente, então, precisa fazer o melhor que a gente puder em gestão, certo? Sim. E ser especialista naquilo que você gosta. Exato. O que mais? Eu acho que tem umas questões interessantes também. Assim, a gente vem acompanhando, vocês lidam direto com jovens, e a gente volta e meia, claro, acaba interagindo com esse público, né? Eu acho que a gente vive duas crises hoje em dia. A primeira delas é a da quantidade de nenéns que a gente enfrenta, né? Então, assim, não trabalha, não estuda, mas, assim, gosta do quê? E a pessoa está perdida diante do que ela gosta. Isso é uma questão, porque nas nossas safras, era assim, eu gostaria de fazer uma coisa, mas eu acho que não vai pagar as contas, os meus pais também acham que não vai pagar as contas, então, tchau, eu vou fazer outra coisa que gere 75% de desavisados que fazem o que não curtem, enfim. Só que quando eu não tenho noção do que eu gosto, porque eu acho que eu não gosto de nada, aí a coisa fica meio complicada, né? E aí eu acho que a gente vive duas crises. Uma delas é a falta de raciocínio crítico, que claro que acabou sendo muito impulsionada por conta, é o lado complicado, né, complexo das tecnologias digitais, porque a gente zapeia em um monte de coisas, mas não necessariamente se aprofunda como fio de raciocínio também. Então acho que a gente tem que treinar muito o raciocínio crítico. E treino de raciocínio crítico tem uma coisa-chave que é a leitura, né? Ai, tirou da minha boca. Não é? Falar, leia, pelo amor de Deus, leia, qualquer coisa. Isso aí, Exibir exato. A publicidade, livro que você não gosta. Tem que ler tudo que cair na mão. É porque tudo isso é referência, né? Referência de vida, né? Exatamente. Então, assim, raciocínio crítico é uma coisa para sobrevivência nossa, né? Independentemente, inclusive, da profissão, mas... Se a gente está falando que são pessoas que vão agregar valor ao que estão fazendo, a pessoa tem que ter um mínimo de bom senso, até para poder se colocar no lugar do outro e entender se aquilo de fato é uma coisa criativa, porque eu gosto de fazer, mas fora minha mãe e eu ninguém põe fé, ou se vai ter algum impacto no mercado que o mercado vai entender como algo que de fato faça sentido, né? E é isso que a Rosa está falando, leiam à vontade o que vocês quiserem, porque a leitura obriga a gente a ter uma linearidade de raciocínio e nada em detrimento de qualquer outra coisa. Você continua fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, mas sem que isso deixe você feito, né, um peão perdido na história. E outra coisa que eu acho que a gente tem que ter é repertório, né? E o que eu estou falando aqui, que claro que as coisas estão muito ligadas, mas o repertório é a gente ter um mínimo de referências para poder saber aproveitar a oportunidade de mercado, entender se alguma coisa está sendo batida ou não, como é que eu posso juntar duas coisas e fazer uma terceira nas conexões improváveis, conversar com um eventual cliente, consumidor, parceiro que for, e ter um mínimo de vocabulário em que eu troque informações e juntando duas surjam 3, 4, 5 mais. Isso se dá a partir da gente ser curioso. Ana, só te interromper, eu ia falar isso, porque antigamente a gente podia falar que era mais difícil ter essa referência. Hoje a gente pode buscar, né? Seja lá qual assunto for de interesse, se você der um Google, você vai achar um monte de coisa para você ler sobre, e você vai ter esse repertório ampliado, não é? Mas eu acho que talvez as gerações anteriores poderia até ser mais difícil, mas a gente tinha esse repertório porque a gente acessava as bibliotecas. Sim. Eu nunca tive
uma vasta biblioteca em casa. E a gente era mais estimulado a procurar isso, né? E não existia Google, né? E como é que a gente fazia, como é que a gente levantava informação? Lia todos os jornais, e aí era sujar a mão de tinta mesmo comprar jornal, as revistas referência, material, e tá antenado a tudo que está rolando, né? O que é tendência, o que não é, o que é novidade, como a Cainha falou, juntar duas coisas que dá uma terceira e ter soluções improváveis, né? Responder sempre as perguntas mais absurdas, tentar responder as perguntas, né, que te fazem e tentar. Não é fácil sair da situação neném, né? Porque de repente também está muito cômodo, aí está fácil, as coisas caem para o neném sem ele fazer muito esforço. Mas se ele quer de alguma forma sobreviver e ter algum desenvolvimento profissional, vai ser inevitável ele caminhar. E para caminhar, ele vai ter que passar ou por estudar ou por ler. Ele não precisa ir para banco de escola, ele não precisa lá bater cartão na escola todo dia, mas ler é fundamental. Né? Estudar e se aprofundar, conhecer pessoas, trocar informações. Não dá, a gente forma uma quantidade absurda de profissionais que não têm o conhecimento mínimo básico de gestão do seu empreendimento, de advogados, médicos, os próprios contabilistas, enfim, não sabem gerenciar o seu empreendimento. E isso faz toda a diferença, porque você pode sair do nada, descobrir uma conexão improvável e ter o pulo do gato para fazer um negócio bacana e se desenvolver, virar tendência, virar inovação, né? Mas para isso não tem fórmula mágica. Mas eu vou provocar vocês, tá? Vamos lá, Ana Carla, olha só. No nosso mundo utópico, que a gente já está projetando para o futuro, assim, a gente tem pessoas engajadas em serem bons profissionais, em estarem antenados. A gente já tem uma sensibilização do que é economia criativa, já temos uma galera para trabalhar. O quanto esse pessoal que vem atrás de vocês, assim, né? Vocês pioneirizaram, você estava lá na Inglaterra quando o negócio aconteceu, né? Como é que a gente transforma isso em desenvolvimento econômico? O que isso transforma a localidade quando você tem esse ecossistema? A gente já imaginando que a gente está com um ecossistema legal, assim. Qual é o futuro disso para uma localidade? Posso dizer uma coisa? Para mim é um tripé. Os cidadãos, de alguma forma, organizados em coletivos, associações, enfim, políticas públicas e empresas. Então, são três que fazem com que a coisa comece a borbulhar e tem colocação profissional para esse jovem, porque sozinho ele não vai para lado nenhum. Não, eu sei, Rô, mas daí a gente já está no mundo utópico aqui. Eu já estou perguntando, eu já estou pedindo. Você vai ter que ter esse tripé. Isso. Gestão pública, políticas públicas, cidadãos organizados de alguma forma. Sim. E as empresas trabalhando juntos. Então, mas isso aí a gente já tem, tá? Esse ecossistema já existe. Olha aqui nesse mundo. Mas você tá num mundo maravilhoso. Eu sou positiva num grau aqui. O Rodrigo às vezes fala assim, volta do céu. Mas assim. Volta para o futuro. Mas me fala. Como é que você enxerga, Ana Carla? Então, assim, eu acho que você é uma otimista incurável, como visivelmente no 4 e quem aquilo segue, né? Mas eu acho que há dois momentos muito importantes aí nisso, e eu concordo com a Rose que a gente tem essa tríplice hélice, né? Talvez até uma quarta pata em alguns casos, que é justo a academia, mas a academia não é necessariamente a universidade, sim como a gente tem um centro de conhecimento, né? Nível técnico, enfim, o que for. Mas eu acho que tem dois momentos muito importantes. O pré-isso, claro que no mundo tópico a gente já passou, que é quem que acende de pólvora, né? Quem que acende de pólvora, e daí qualquer um desses três pode eventualmente fazer com que os outros entendam que ali há
oxigênio que pode manter essa labareda acesa. Mas a partir do momento em que você tem pessoas com ofertas diferenciadas em produtos, em serviços, em propostas, enfim, do que elas estão desenvolvendo, seja pensando no mercado local, seja pensando no turista, você acaba tendo uma economia mais turbinada, né? Você tem uma economia dinamizada por esse valor agregado. Se você tem uma economia dinamizada, você tem mais recursos públicos, inclusive por tributos, que conseguem fazer com que a cidade invista em si de uma outra forma. Se a cidade investe em si, as pessoas acodem e querem ficar lá justamente pelas condições que são dadas. Então, entre esse espaço, esse ecossistema criativo e esse conjunto de empreendedores, enfim, que movem essa economia, você acaba tendo uma simbiose muito interessante, que é o que a gente acompanha direto e reto, né? Se você tem uma economia mais próspera, você tem uma cidade que consegue desenvolver um ambiente que cada vez mais valoriza esses profissionais e cria as condições para que eles ali permaneçam e eventualmente atrai outros. Se você tem esse espaço mais propício à criatividade, as pessoas querem ficar lá. Porque não adianta a cidade ser rica e ser uma cidade embotada, ser uma cidade cristalizada, porque as pessoas não querem ficar lá. Aliás, cada vez mais, inclusive as empresas de headhunting, né, de busca de profissionais, vem reconhecendo que tem um quadrante chamado diversidade cultural, que abrange de possibilidade de conectividade, porque pelo menos pela internet eu quero ter acesso às coisas, a diversidade de oferta gastronômica, porque eu não quero sempre estar comendo só a mesma coisa que é o que... Pode ser que eu tenha 2 restaurantes, mas esses restaurantes conseguem ter propostas diferentes, né? Não depende do tamanho da cidade. Que é muito do que a gente sente quando vai a alguns locais, né? Se a gente fala, pô, só porque eu cheguei aqui com uma cara de que eu não sou daqui, as pessoas estão me olhando ou como um dólar ambulante, ou como o que você está fazendo aqui. E às vezes a gente chega no lugar e as pessoas até olham por curiosidade, mas aquela curiosidade, ai, que legal, de onde você veio? Então a gente sente isso nos ambientes. Então, nesse mundo utópico, as coisas funcionam nessa simbiose. Agora, tem uma questão fundamental, que foi o que a Rose bem trouxe, que para a cidade ficar nesse ping-pong com a economia, tem que ter uma boa gestão. A boa gestão é aquela gestão que também é cobrada pela população, né? Não adianta a gente pagar os tubos de impostos, eventualmente levando essa inovação na economia adiante, se você tem uma gestão, digamos, que é muito pouco transparente ou eficiente no trato público, né? Para dizer uma coisa de uma forma mais elegante. Então, é claro que aí a gente vai num par e passo, né? Eu ia falar sobre... da sociedade civil. Ia falar exatamente sobre a parte muito importante da gestão pública, né, Ana? Que é não só caminhar em conjunto para esse movimento, mas a criação de novas políticas públicas vindas desse movimento. Se não existir essa conexão, fica muito difícil, né? E você que atuou nesses 2 grandes mapeamentos, nesses trabalhos, acredito que o poder público seja fundamental estar caminhando lado a lado, né? Sim, sem dúvida. E às vezes ele nem é quem lidera esse processo, mas ele entra a bordo, né? Assim, não interessa quem começa, interessa se você consegue amalgamar esses vários interesses. E quando a gente fala de sinergia entre os três, o cidadão às vezes não participa desses movimentos, dessas discussões, acha que isso não é para ele, que é só o gestor público, ou a empresa, enfim, eles é que tem que decidir, eu vou só viver. Mas a gente, enquanto cidadão, a gente precisa participar. E talvez a participação do cidadão se dê nos coletivos, nos conselhos, enfim. É uma forma de estar atuando e estar acompanhando o que a gestão pública está fazendo e cobrando transparência e desenvolvimento e cobrando ações e políticas públicas específicas, né? E cobrando dos próprios vizinhos, né? Porque assim, são tantas iniciativas bacanas que surgem porque o cara vê que alguém está jogando papel na rua, vai lá e fala, escuta, na minha cidade não, ou que tem, enfim, algumas iniciativas pelo mundo que são as cidades para as crianças, né? Em que saem com as crianças, os piazinhos mesmo, 4, 5 anos, que não tem papas na língua. E daí vão atravessar a rua e tem um carro parado em cima da faixa de pedestre, o moleque fala, escuta, mas o que esse carro está fazendo aqui, né? E daí eles passam as multas morais, dizendo, olá, meu nome é Luizinho, tenho 5 anos, se eu fosse seu filho, morreria de vergonha, plof, né? Deixa lá a multa no vidro. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais esse engajamento com o espaço que é nosso, né? É a apropriação, né? Da gente se colocar como protagonista
E não só colocar... precisa se apropriar dos espaços e das instâncias. A gente não pode viver passivamente, esperando que tudo aconteça. O gestor público sente, às vezes, dificuldade de se colocar. Muitos não querem se envolver e ficam no seu pedestal também e não tem gestão transparente. Mas eu acho que se não tiver essa sinergia entre todos, a coisa realmente não deslancha, né? Mas esse pensamento que a gente está falando, ele precisa ser estimulado, né? Porque em muitos lugares a gente vê que a população não tem essa preocupação, não tem esse cuidado, essa zeladoria pelo local. Eu né? acho que a gente não foi educado né? Se eu lembrar da minha infância, que meu pai, se a gente se reunisse num grupinho e era todo mundo preso porque era todo mundo comunista, então ele não me ensinou a participação. Né? Então a gente está com a missão de aprender fazendo e com a responsabilidade de ensinar os outros a fazer aquilo que a gente está aprendendo. O exemplo arrasta, né? Ninguém me ensinou a participar. Sim. Eu sou a intrometida que vou participando de tudo. Mas eu acho que hoje a gente acaba... Você não foi ensinada, mas eu acho que hoje a gente tem o papel de instigar quem está vindo para frente. Sim. Né? Assim... Nós somos semeadores, eu costumo dizer. A gente é semeador. Se a gente não semear agora, seja o que for, a gente não vai colher lá no futuro. E a gente tem que semear e deixar alguém regando essa sementinha para ela brotar, para alguém lá no futuro consumir a sombra e os frutos dessa árvore. Então, a nossa missão agora é semear. É um pouco que eu tenho como missão. Por onde eu vou, né? Vou provocando, instigando e provocando todo mundo. Olha, gente, tem que ir por aqui. Eu acho que esse caminho é bacana. Vamos sentar, vamos conversar? Que caminhos que a gente pode tomar juntos, né? Mas a gente não aprendeu mesmo a participação. E é uma coisa bem difícil da gente fazer com que a comunidade, de uma certa forma, faça o TBC, né? Tire lá o bumbum da cadeira e consiga participar. Ana, a gente falou aqui sobre territórios, localidades especificamente, mas eu queria entrar no assunto de centros urbanos. Né? Os centros, a gente vê que vem sofrendo uma desvalorização, uma vandalização, e a gente precisa criar soluções para atrair de novo. Uma banalização. Assim, então, a pandemia acelerou isso, então a gente teve comércio fechando, imóveis fechados, pouca gente na rua, e para retomar isso tem sido muito difícil. Nos grandes centros, e por exemplo aqui na nossa cidade também tem essa dificuldade, e a gente nem tem um centro tão grande assim. Seria a economia criativa a chave para a gente retomar isso e fazer a coisa funcionar de outra maneira? Então, acho que a economia criativa pode ser uma chave, mas ela não é a única, a meu ver, né? Eu acho que a gente tem algumas questões aí, quando a gente fala de centros urbanos, que acabam sendo enfim, uma questão constante nos problemas que a gente enfrenta. E uma das questões mais basilares é que a gente não tem uma vida 24 horas nesses espaços, né? Via de regra, o que a gente tem é uma vida comercial, enfim, de serviços, que funciona das, digamos, 8 às 5, das 7 às 6, daí aquele espaço morre, daí depois ele renasce. Imagine a energia, né, de um fênix a cada dia, né? Todo e aí, dia. se não tem gente, é perigoso, se é perigoso, não tem gente, você entra num ciclo sem tudo fim. Possa acontecer. Então, assim, economia criativa, como a gente costuma associar aos empreendimentos mais turbinados, mais arrojados, mais por que não, e etc. Claro que tem muito a contribuir, porque ele acaba trazendo um outro olhar das pessoas sobre o próprio contexto. O que eu acho que é fundamental é a gente ter esse misto de trabalho, residência, diversão, estudo no mesmo espaço. Porque aí você tem tribos diferentes circulando, então não fica aquela coisa guetoizada. Excelente. Você tem vivacidade 24 horas, e você começa a mostrar às pessoas que é possível ir até lá, né? E daí quando você começa a ver, por exemplo, mãe com carrinho de bebê, você tem alguns indicadores, né? O indicador de que aquele lugar atrás, por exemplo, é mãe em carrinho de bebê, porque nenhuma mãe é louca de sair carrinho de bebê num lugar maluco. Então, assim, tem algumas questões... São as sensações de segurança, né? E assim, é aquela segurança que é uma segurança acolhedora, né? Não é aquela segurança pasteurizada, né? Higienizada.
É aquela segurança de, pô, que legal, e eu posso dobrar a esquina, e eu vou ver uma coisa bacana, e ainda que tem um lugar lá que eu achei meio esquisito, mas é um esquisito instigante, provocativo, não esquisito, deixa eu sair correndo. Mas essa questão da vivacidade é fundamental. E aí, aqui, não querendo entrar na política da história, ou muito menos na ideologia, mas a gente vê repetições de erros de forma muito recorrente, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma discussão de fechar o Palácio dos Bandeirantes e transferir o palácio para o centro da cidade, ali próximo, que se convencionou chamar de Cracolândia, que é cada vez mais disperso, né? Que adianta você ter mais serviço das 8 às 5 de gestão pública se o problema não é esse, né? Exato. Então, acho que a gente já aprendeu o que tem que ser feito, ou pelo menos já aprendeu o que não funciona, e a gente continua teclando na mesma onda. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que passar um pouco por essas questões. E tudo funciona a partir do rastilho de pólvora e da geração de massa crítica, né? Então, o rastilho de pólvora são esses malucos, né, da tribo na qual a gente se insere, encaixa, né? E que vão sempre dizendo, olha para lá que bacana, e porque não sei ganhar. Só que a coisa só vira se você, dentro daquela curva, né, que tem os que estão sempre à frente, os que nunca vão, e a turma do meio que é indecisa. Se você não mudar essa turma para o lado, não gerar massa crítica, você não gira, né? Você não consegue fazer com que essa coisa resolva. Você tem 2, 3, 4 malucos ali, mas a coisa não pega. Para a coisa pegar, você realmente precisa ter esse esquema de contágio, né? E o contágio se dá muito pela experiência, para você mostrar que é possível. Então, tem 2, 3, 4, 5 que vão lá, fazem, mostram, daí começa a ir mais gente para ver, daí fala assim, pô, não, olha, do lado dele tem um espaço ali, tá dando sopa, de repente, e aí a coisa vai, mas é uma unga, né? E não é fácil, né? É um processo complicado, tem que ter não só o pessoal da gestão pública, né? Pensando isso, políticas públicas específicas, e a comunidade de alguma forma engajada para poder provocar movimentos e mudanças, né? Realmente não é fácil. Gente, é isso mesmo? Eu já tô aqui chorando. Ai, socorro! Então, vamos esticar um pouquinho, só um pouquinho. Só um minutinho. O Rodrigo é o contraventor aqui, viu, meninas? Porque ele... A gente pode ficar aqui mais 3 horas, pelo menos. Tranquila, meu assunto não vai faltar. Mas mas é uma provocação. A gente faz depois parte 2, 3, fica tranquilo. Isso. Mas é uma provocação para quem está assistindo, para que vão procurar o que vocês já fazem, o que vocês já têm de conteúdo, as experiências de vocês. Eu acho que a gente tem que gerar a fagulha, né? E depois as pessoas conseguem falar assim, então conheci elas hoje, então vão atrás do que elas fazem, que é fantástico. Nós somos discípulos, a gente está, né, trilhando uma... Depois vocês olham o que a gente falou no intervalinho que vocês ficaram fora do ar, mas é um pouco do que a gente quer passar, que todo mundo vá procurar essas referências, que entenda um pouquinho o que esses 4 malucos que estão aqui... A Bianca está encerrando, mas eu ainda quero falar só mais um pouquinho. Eu queria, só aproveitando o gancho da última pergunta, do último assunto que a gente tocou, eu queria falar também sobre... que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do incentivo público na execução da economia criativa, como, por exemplo, festivais, eventos que conectem os pontos da economia criativa e que automaticamente tenham um impacto muito grande na economia local e na participação social. Como que é a importância desse ciclo? Eu sei que você já queria encerrar, mas porque eu acho importante a gente falar disso. Eu acho que é um dos pontos bem interessantes nessa questão do incentivo público. Eu acho que os festivais, ou toda festividade, né, toda manifestação social, cultural especificamente, carece de apoio do gestor público. A manifestação cultural sozinha não se paga, não consegue se manter. Só um parênteses, só um parênteses, eu toquei nesse tópico porque a gente tem observado a cidade de São Paulo crescendo muito nesse sentido com o apoio do poder público e está dando muito certo, né? Por isso que
se não tiver o apoio, a abertura, às vezes até levantar a bandeira para poder executar, né? O The Town agora, claro que tem uma grande empresa fazendo o The Town acontecer, mas tem uma provocação do próprio gestor público que possibilita e concede as autorizações, faz as licitações, enfim. De novo, gestão pública, a sociedade de alguma forma organizada, as empresas enxergando possibilidades e todas as festas, né, que acontecem nas cidades, e não importa o tamanho da cidade, e não importa o tamanho da festa. A partir do momento que eu tenho uma pequena cidade, que tem uma festa tradicional, o Divino de Mogi das Cruzes. É o maior exemplo daqui, Exatamente. A festa do Divino de Mogi das Cruzes movimenta milhões. Sim. Boa parte dessa grana fica na comunidade para movimentar as ações sociais, de novo. Sim. Espaço público, gestão pública intermediando de alguma forma. Não, e falando da população, né, Rô? A gente tem uma família inteira indo para um evento desse junto participar, né? Participação da sociedade na organização, participação da sociedade consumindo e deixando grana dentro, e vem gente do Brasil inteiro para a festa. Então, assim, a festa do Divino já é mega para a região, é uma grande festa. Mas a gente vê, às vezes, um pequeno município que tem uma festa local, que da mesma forma ele movimenta a região. Então, assim, são fundamentais essas iniciativas. E claro que precisa ter um olhar do poder público para que elas não morram, né? E que elas recebam incentivo e que elas se fortaleçam para poder fomentar cada vez mais o desenvolvimento local, né? Não sei se a Cainha concorda comigo. Não, eu super concordo. Assim, eu sempre imagino que quando a gestão pública lida com prioridades, ela primeiro tem que ter um diagnóstico mais preciso, né? Como quando a gente faz exame de sangue. E daí a gente sabe o que a gente tem que suprir, né? O corpo que está faltando de sódio, potássio, o que for e tal, não sei o quê. Então, assim, uma questão, e não são necessariamente excludentes, né? Mas eu acho que a gente tem um vaso comunicante de pesos diferentes. Então, assim, beleza, eu preciso gerar mais impacto econômico em cima das atividades culturais, né, para ter esse recorte. Mais impacto econômico, o que vai gerar mais impacto econômico? Eu fazer atividades que vão atrair, por exemplo, turista, porque daí ele fica pernoitando, come no restaurante, então, não sei o que, beleza. Eu preciso ter mais impacto social. Então, o que eu vou fazer? Provavelmente lançar editais com valor muito mais capilar, para chegar às franjas, para que as pessoas se sintam capazes de começar a lidar com aquilo, e são questões diferentes, complementares. Sim. Eu preciso, eu quero desenvolver a região. Então, a gente pega, por exemplo, vai para Buenos Aires e vai tentar entender a lógica do audiovisual, porque a Argentina bomba em audiovisual, ganha tantos prêmios, é reconhecida mundialmente, em roteirização e tudo. Daí eles pegaram ali uma região que uma convergência de 3 bairros em Buenos Aires e falaram, como gestão municipal, o que está acontecendo aqui que está começando a pipocar, né? Finalizadora, produtora, fotógrafo e tal, era uma região que tinha muito terreno, muita construção a preços acessíveis, próxima à infraestrutura urbana, de transporte e tudo. Eles falaram, o que eu, como poder público, vou fazer? Eu não vou fazer concorrência para essa turma. Então, eu vou entender onde eu tenho que entrar para amalgamar o que está faltando. E eles entenderam, por exemplo, que eles precisavam colocar capacitação, que eles precisavam facilitar, desburocratizar o que seriam, como a Rose bem colocou, a questão da regulamentação, da concessão de pedidos para fazer locação, para fazer filmagem nas ruas, para agilizar esses processos. Mas o problema que, via de regra, a gente enfrenta é que, às vezes, com a maior das boas intenções, o poder público quer lidar com essa área, mas ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. E daí ele sai atirando a esmo, né? Então, se você chega, por exemplo, nesse caso do Distrito Audiovisual, e você acha que você precisa dar uma turbinada e lança um edital para estabelecimento de finalizadora, já tem finalizadora lá. Não é disso que eles precisam. E para que isso ocorra, para eu ter um diagnóstico, precisa ter um diálogo muito explícito entre o poder público e quem está fazendo a coisa acontecer. E aí, voltando à história da governança, né, de como as coisas se encaixam, se a gente não tiver esse pacto, né, esse combinado, a gente perde muita eficiência do ponto de vista de priorização pública e perde muita energia como setor privado também. Com certeza. Né? De modo que mesmo quando a gente está falando dessa questão do papel público, não é nem só ser ativo, mas é de priorizar o que tem que ser priorizado, né? Ter um diagnóstico preciso.
Perfeito. Sem dados a gente não vai para lado nenhum, né? Esse é o ponto-chave de tudo. Eu entendi. Olha, esse moço é muito danadinho. Gente, antes de agradecer vocês, eu quero agradecer a Elga de Joinville, que estava aqui com a gente acompanhando. Tá lá ouvindo. A Pamela Cairo, que é coordenadora do Fundo Social aqui de Mogi das Cruzes. Geni Nakamura, um beijo. Tchau. E o Daniel Henrique falando do Mogi Benfica, aqui do Jardim Lair, que vai ter aqui domingo. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Exato. Ana, Rose, muito obrigado por participarem desse momento tão importante e especial pra gente. Presentão, hein? Presentão demais. A fala de vocês é sempre muito rica em cima de tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente tenta construir por aqui. Obrigado de coração. Que a gente possa ter mais encontros, se conectar mais e ouvir mais vocês. Que a gente... vocês a gente vai ter que fazer parte 2, 3, 4. Com certeza, a gente vai repetir esse podcast. E que venham outros aniversários. Obrigada. Obrigada, viu, Ana, por você ter recebido a gente assim... de braço aberto quando a gente foi procurar você e tá aqui junto São José, da gente. Inclusive São José. Foi na abertura. Muito obrigada, turma, um prazer, viu? E parabéns mesmo, que venham aí muitos anos frutíferos de continuidade. Obrigada a quem está assistindo a gente. Rose, sempre gostoso estar com você. Vai ser muito legal. Opa, acho que caímos. Não, ainda não. Estamos aqui. Não. Eu falei, cadê todo mundo? Ainda não, mas em breve, né? Eu quero agradecer também a honra e de poder estar aqui dividindo, conversando com a Cainha, com esses meninos porretas, que a gente troca muita informação o tempo todo. Sim. E poder falar daquilo que a gente gosta de falar e compartilhar cada vez mais com mais gente. De novo, semeando, para que isso, em algum momento, dê bastante fruto lá na frente. Obrigada e até uma próxima. Até, gente. Abraço, um ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigado. Obrigada por serem semente, viu? Tchau, tchau. Um beijo. Gente, estouramos o tempo. Produção, obrigado por hoje. Desculpa. Semana que vem tem mais aniversário de Mogi, episódio especial comemorando 463 anos de Mogi, com Marilei Schiavi, contando muita história. Até que enfim, Marilei, puxa a sua orelha aqui semana que vem ao vivo. Deus, não fala isso, que ela já vai chegar aqui. Gente, um abraço, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Fiquem ligados, acompanhe a gente na rede social, participa de tudo que a gente tem feito. Sim. E vem fazer parte desse movimento com a gente. E ó, obrigado mais uma vez. Parabéns. Por mais anos e anos de podcast de Instituto Leia Campus. Até arrepiei. Beijo. Beijo, até semana que vem. Tchau.